apontando
aquilo tivesse um motivo, né? Um propósito. Vamos reconstruir a casa do Senhor para que possa fazer morada e nós possamos ficar firmes ainda mais. Embora o Senhor esteja conosco todo o tempo, né? Então, Ele queria mais incentivar a fé do povo para que não deixasse de crer no Deus que tudo pode e tudo faz. Amém? Isso aí, meu filho. Parabéns. Vamos lá?
espiritual. Os profetas têm a visão espiritual. Por isso que a gente fala, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Lembra do filho de João? Deus falava com ele através das visões. Visões não são sonhos. Visões são revelações de coisas futuras que iriam acontecer ou que vai acontecer. Então, muitas vezes a gente tem uma visão, onde está espiritualmente conectado com o Senhor vai te dando um discernimento de tal coisa, e você fala, não é possível. Aí depois 2 dias acontece. Mas Deus fala assim, aqueles que estão conectados ao Senhor estão ligados na videira. E a principal mensagem é que tudo se concretiza através da palavra. A palavra do Senhor que é o nosso guia. Como a irmã Miri falou. Ezequiel, 700 anos depois, Deus concretizou o que tinha sido profetizado antes. Ele foi lá, montou no moinho, depois foi acusado, foi para o Calvário. Como que 700 anos, né? Quantas gerações passaram até acontecer esse cumprir? E Jesus, quando ele se tornou forma humana, ele sabia todas as escrituras. Tanto é que eles debatiam, né, com os doutores da lei, né, sobre a interpretação da Bíblia. O que eles mais debatiam é a interpretação da Bíblia. Olha, como falando no Pentateuco, significa os 5 livros que no judaísmo era a Torá. E aí tem a Mishnah e a Talmud, que significa a interpretação da Bíblia. Então eles interpretavam de uma maneira diferente à revelada por Deus. E Cristo batia nisso. Não, vocês estão vendo isso aqui, não é dessa forma. Tem até a parábola da odre velha com vinho novo, e também tem das vestes velhas com a veste nova. Até fala, né? Poderia remendar uma roupa nova com uma velha com umas vestes novas? Poderia você colocar um vinho novo numa odre velha? Preciso brincar. Então aí ele faz essas parábolas para que eles pensassem, né? Você não pode ter um novo de Deus na sua vida, você não pode vivenciar um novo do Senhor na sua vida enquanto você tiver coisas velhas. A coisa velha não se mistura com coisa nova. Então você tem que deixar para trás tudo aquilo que não é do Senhor. Se colocar, olha, o que passou eu deixo lá atrás, Senhor. Eu levanto minhas mãos e sigo daqui por diante que é a palavra do Senhor. Então é isso. E o novo veste novas. E muito do que o povo, que os profetas profetizavam o povo, só quem realmente estava ali ligado entendiam qual era a importância da palavra. E eles que entendiam davam sequência na palavra do Senhor. Tudo bem? Estamos treinados, missionários, orais. Vamos lá. Pode falar com calma, não se quiser, tá? Eu também estou de volta na semana, né? Amém. Vamos lá, o significado, o nome desse mensageiro de Deus. Que ano Malaquias viveu? Malaquias viveu por volta do ano 450 a.C. ou 450 a.C. Aproximadamente esse período foi depois do exílio da Babilônia, quando os judeus já tinham voltado para Jerusalém. Eles construíram o templo por volta de 515 a.C. Cidades já estavam restauradas, mas o povo haviam começado a relaxar na fé, oferecendo sacrifícios de qualquer jeito, desobedecendo a lei de Deus e agindo com injustiças. Então, Deus levantou Malaquias para corrigir e chamou o povo
verdadeiro, com ele cheio de amor, fidelidades e respeito. E não estruturam vazios naquele pouco povo de Israel. Estava vivendo a fé de qualquer jeito. Os sacerdotes desrespeitavam o templo, os casamentos estavam sendo quebrados, os dízimos das ofertas. Era exercido muito desviado da justiça de Deus. Então Deus levantou Malaquias com um propósito claro e forte. Propósito de Deus através de Malaquias. O propósito de Deus em Malaquias é purificar o seu povo e preparar o caminho para Jesus, o Salvador, que traria uma nova aliança e não mais feita com sacrifícios de animal, mas com amor e o sacrifício dos Filho de Deus. Qual é a história do livro de Malaquias? A história do livro de Malaquias era uma das maiores fortes do Antigo Testamento. Mesmo sendo bem curtinho, são 4 capítulos, mas cheio de mensagem diretas de Deus ao seu povo. Contexto. Depois de 70 anos de exilos na Babilônia, os judeus voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo por volta de 515 a.C. No começo estavam animados com Deus, mas com o tempo foram esfriando na fé. Ele começaram a desobedecer a lei de Deus, trair as suas esposas, oferecer sacrifícios ruins, animal doente e defeituosos. Mensagem do livro. O livro de Malaquias explorará como uma série de diálogos entre Deus e o povo. Deus falou, o povo que irá a Deus. A Deus respondeu com firmeza e amor. Mensagem central. O livro mostra que Deus é fiel, justo e amoroso, mas não aceita uma adoração de aparência. Ele quer um povo sincero e obediente na fé. Amém? É assim mesmo. Quando a gente tem que buscar, tentar entender, ler, fazer o resumo para que você tenha entendimento da palavra. Malaquias é o último profeta do livro, né? Então, o que ele faz? Ele critica a infidelidade do povo, a corrupção e dos sacerdotes, né? Eles roubavam os dízimos
e as ofertas lá, né? Então, Malaquias ele veio para alertar o povo e preparar o povo para a vida do Messias. Então, todos os profetas vieram para alertar o povo do caminho que eles tinham que seguir. Tudo bem? Então tá. Então, quando a gente for estudar os livros proféticos, lá na frente, a gente retoma todos os profetas, os maiores e os menores. Alguém tem alguma dúvida desses aqui? Não? Então tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar para vocês um resumo do Pentateuco. O que é o resumo do Pentateuco? Desde Gênesis até a morte de Moisés. Então, preparei um filminho dinâmico, bem explicativo, bem didático, para que não tenha nenhuma dúvida. Se tiverem dúvida, vocês me falam. Tá bom? É o primeiro livro da Bíblia e do Antigo Testamento. Ele é fundamental para entendermos a história da criação do mundo e o início do plano de salvação de Deus para a humanidade. A palavra Gênesis significa origem ou começo, e é exatamente isso que encontramos nele, a história de como tudo começou. No início de tudo, Deus, em sua infinita sabedoria e poder, criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Ele separou a luz das trevas, formou as águas, fez a terra brotar com toda a vegetação e encheu o mundo com os mais diversos tipos de animais. Cada detalhe da criação foi cuidadosamente planejado e ordenado por Deus, que viu que tudo era bom. Mas a obra-prima da criação veio quando Deus decidiu criar o ser humano. Diferente de tudo que havia feito antes, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que, de uma maneira especial, o ser humano reflete algo da própria essência de Deus, possuindo inteligência, vontade e a capacidade de amar. O primeiro homem, Adão, foi formado no pó da terra, e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A primeira mulher, Eva, foi criada a partir de uma costela de Adão, como sua companheira. Deus os colocou no lugar perfeito, o jardim do Éden. Nesse paraíso, Adão e Eva viviam em harmonia com a criação e com Deus. Eles tinham tudo de que precisavam e foram chamados a cuidar do jardim e a povoar a terra. Ali não havia dor, sofrimento ou pecado. Tudo era bom e refletia a perfeição da obra de Deus. O homem e a mulher foram criados para viver em comunhão com Deus, sendo chamados a governar a criação, cuidando dela como administradores do que ele havia feito. Essa é a base da nossa compreensão do valor da vida humana e da dignidade de cada pessoa, criada à imagem de Deus. No Éden, o plano inicial de Deus era que a humanidade vivesse em harmonia, refletindo a bondade e a santidade do seu Criador. Adão e Eva viviam em harmonia com Deus no jardim do Éden, até que foram tentados pela serpente, que representava Satanás. Deus havia proibido que comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Eva, enganada pela serpente, cedeu à tentação e comeu. Adão também tomou do fruto. Esse ato de desobediência trouxe o pecado ao mundo. As consequências foram imediatas. Perderam a inocência, sentiram vergonha e foram expulsos do Éden. A partir desse momento, toda a humanidade passou a carregar a marca do pecado original. A morte, o sofrimento e o afastamento de Deus tornaram-se parte da condição humana. Mesmo assim, Deus prometeu um Redentor que restauraria a comunhão entre ele e a humanidade. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos,
Consumido pela inveja, Caim decidiu tirar a vida de seu irmão. Esse foi o primeiro homicídio registrado na história da humanidade, marcando a expansão do pecado pelo mundo. O sangue de Abel clamou por justiça, e Deus confrontou Caim, que foi condenado a viver como fugitivo e errante. Mais uma vez, vemos as terríveis consequências do pecado, que não apenas afastou o homem de Deus, mas também corrompeu os relacionamentos humanos. Com o passar do tempo, a humanidade começou a se multiplicar e a espalhar-se pela terra. No entanto, à medida que a população crescia, o pecado e a maldade também se espalhavam. O coração do ser humano foi se afastando cada vez mais de Deus, e a violência e a corrupção tomaram conta da terra. Deus, ao observar a perversidade crescente, lamentou a condição em que a humanidade havia caído. O afastamento do Criador resultava em uma vida cheia de caos e injustiça, onde o pecado se multiplicava junto com os descendentes de Adão e Eva. Esse cenário prepara o caminho para os próximos eventos, onde a justiça de Deus e sua misericórdia seriam manifestadas de maneira dramática. Diante da maldade que havia se espalhado pela terra, Deus decidiu limpar a criação. Ele escolheu Noé, um homem justo e temente a Deus, para construir uma arca e salvar sua família dos animais. Noé seguiu as instruções divinas e durante muitos anos trabalhou na construção da arca, enquanto o povo ao seu redor ignorava as advertências. Então chegou o dia em que as chuvas começaram a cair e o dilúvio, que duraria 40 dias e 40 noites, cobriu toda a terra. As águas trouxeram destruição, mas a arca continuou, protegendo Noé, sua família e os animais escolhidos. Após o dilúvio, quando as águas finalmente recuaram, Deus renovou a humanidade através de Noé. Com a terra limpa e um novo começo, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água e colocando um arco-íris no céu como sinal dessa promessa. Essa história nos lembra da misericórdia de Deus e da importância da obediência em tempos de crise. Após o dilúvio, a humanidade se multiplicou e começou a habitar em diversas regiões. Unida por uma única linguagem, as pessoas decidiram construir a Torre de Babel, uma edificação alta que chegaria até o céu. Seu objetivo era alcançar a glória por conta própria, desafiando a ordem de Deus e buscando fazer um nome para si. Essa tentativa de se elevar acima de seus limites mostrou a arrogância do ser humano. Deus, ao ver essa missão desmedida, decidiu intervir. Ele confundiu as línguas dos construtores, fazendo com que não conseguissem mais se entender. Com essa confusão, as pessoas se dispersaram pelo mundo, cada uma seguindo para um lugar diferente. A Torre de Babel, que simbolizava a unidade e o orgulho da humanidade, ficou inacabada. E essa história nos ensina sobre os perigos da soberania humana e a importância da humildade diante de Deus. Após a dispersão da humanidade e a confusão das línguas, Deus escolheu Abraão, um homem de fé, para estabelecer uma nova aliança. Ele prometeu a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, indicando a grandeza do que estava por vir. Essa promessa não é apenas sobre filhos, mas sobre um povo que seria especial aos olhos de Deus. Deus pediu que Abraão deixasse sua terra natal e viajasse em direção à terra prometida, Canaã. Abraão, mesmo sem saber exatamente onde estava indo, obedeceu com confiança. Ele partiu com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, confiando nas promessas divinas. Essa jornada não foi apenas física, mas também espiritual, onde Abraão se tornaria o pai da fé. Sua história marcaria o início de um relacionamento especial entre Deus e seu povo escolhido. A jornada de fé de Abraão continuou com um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Deus pediu a ele que sacrificasse seu filho Isaque, aquele que havia sido prometido como herdeiro de tantas bênçãos. Essa solicitação parecia incompreensível, mas Abraão, em sua profunda obediência, decidiu seguir a ordem de Deus, confiando que ele sabia o que era melhor. Na manhã do sacrifício, Abraão preparou tudo, levando Isaque ao monte onde o sacrifício deveria acontecer. Durante a caminhada, Isaque perguntou ao pai sobre o cordeiro para a oferta, e Abraão respondeu que Deus providenciaria. Quando chegou o momento de sacrificar Isaque, Deus interveio, enviando um cordeiro que ficou preso em um arbusto próximo. Assim, Abraão pôde oferecer o cordeiro no lugar de seu filho, demonstrando que sua fé e obediência foram recompensadas. Esse episódio nos ensina sobre a confiança em Deus, mesmo diante de situações difíceis. Após a história do sacrifício de Isaque, seguimos para a próxima geração, onde Isaque se casou com Rebeca e juntos tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, mais velho, era um caçador habilidoso,
enquanto Jacó, mais novo, preferia ficar em casa, ajudando sua mãe. Um dia, após uma longa caça, Esaú voltou faminto e, em um momento de fraqueza, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Essa decisão teve grandes consequências, pois a primogenitura era muito valorizada na cultura daquela época. Mais tarde, Rebeca ajudou Jacó a enganar Isaac, que já estava idoso e cego, para que ele recebesse a bênção destinada a Esaú. Com roupas de Esaú e pele de animal, Jacó se apresentou como seu irmão e recebeu a bênção. Quando Esaú descobriu a traição, ficou furioso e planejou se vingar. Para proteger Jacó, Rebeca o aconselhou a fugir para a casa de seu tio Labão. Assim Jacó partiu, iniciando uma nova fase de sua vida, marcada por desafios e encontros com Deus. Essa história nos lembra da importância das escolhas e suas repercussões na vida das pessoas. Após a fuga de Jacó, ele se estabeleceu com seu tio Labão e acabou se casando com Lia e Raquel, filhas de Labão. Com Lia, Jacó teve 6 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel, Jacó teve 2 filhos, José e Benjamim. Raquel, que inicialmente era estéril, deu a Jacó outros filhos através de suas servas, Bila e Zilpa, resultando nos filhos Dan, Naphtali, Gad e Aser. Assim, os 12 filhos de Jacó se tornaram os 12 tribos de Israel. Cada um com seu próprio papel na história do povo de Deus. Dentre todos os filhos, José se destacou como o favorito de Jacó. Para demonstrar seu amor, o pai lhe deu uma túnica colorida, o que gerou inveja e ressentimento entre seus irmãos. A situação se agravou quando José compartilhou sonhos em que ele se via como superior a eles. A inveja dos irmãos culminou em um ato cruel. Eles o venderam como escravo para mercadores, iam para o Egito e mentiram para Jacó, fazendo-o acreditar que seu filho havia morrido. Essa história não só revela as complexidades das relações familiares, mas também estabelece os fundamentos para eventos futuros que moldariam a história de Israel. Após ser vendido como escravo pelos irmãos, José foi levado ao Egito, onde enfrentou muitas dificuldades. Mesmo em meio às adversidades, ele se destacou por sua inteligência e habilidades, especialmente na interpretação de sonhos. Quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia explicar, José foi chamado para decifrá-lo. Ele previu 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, e essa interpretação impressionou tanto o faraó que o nomeou governador do Egito, responsável por armazenar grãos durante os anos de fartura. Anos depois, quando a fome atingiu a terra de Canaã, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. Ao se reencontrar com eles, José se mostrou generoso, mas também prestou seus irmãos para ver se haviam mudado. Em um emocionante momento de revelação, ele se apresentou a eles, e a reconciliação foi marcada por lágrimas e abraços. José trouxe sua família para o Egito, garantindo que todos pudessem viver em segurança durante a fome. Esse reencontro não apenas restaurou a unidade familiar, mas também cumpriu o plano divino que havia sido prometido a Abraão, trazendo os filhos de Israel para o novo lar. Com a morte de José, o livro do Gênesis chega ao fim, mas sua história é apenas o começo de um novo capítulo para o povo de Israel. José fez os filhos de Israel prometerem que, quando Deus os libertasse do Egito, eles o levariam de volta à terra prometida. Essa promessa é um lembrete da fé e da esperança que sustentaram os patriarcas ao longo de suas jornadas. Enquanto o povo se estabelecia no Egito, as sementes da opressão começavam a germinar, preparando o cenário para os eventos futuros do êxodo. O Gênesis, portanto, não é apenas o fechamento de uma história, mas também a preparação para as grandes obras que Deus realizaria em favor de seu povo. A história de criação, os testes de fé e as promessas feitas ao longo do Gênesis preparam o coração dos israelitas para a libertação e a formação de uma nação que seguiria os caminhos do Senhor. Que são 5 primeiros. Entenderam até aqui? A parte de Gênesis. Então, Gênesis começa lá na formação do mundo e termina ali em José. Aí depois tem a continuação com Moisés. Aqui é um resumo dos livros que a gente estudou no mês passado.
livros formam a base de toda a história e fé do povo de Deus. O Êxodo é uma continuação direta do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No Gênesis, nós acompanhamos a criação do mundo, a história dos patriarcas como Abraão, Isaac e Jacó, e a chegada dos israelitas ao Egito por meio de José, filho de Jacó. Agora, no Êxodo, a história continua a partir desse ponto. Após a chegada dos israelitas ao Egito durante o tempo de José, eles prosperaram e se multiplicaram. No entanto, com o passar dos anos, um novo faraó, que não conhecia a história de José, passou a ver o crescimento do povo de Israel como uma ameaça. Com medo de que os israelitas se tornassem fortes demais e pudessem se rebelar, o faraó decidiu escravizá-los. A vida do povo de Israel no Egito se tornou marcada por uma terrível opressão. Eles foram forçados a realizar trabalhos pesados, construindo cidades e fazendo tijolos sob condições extremamente difíceis. Os egípcios os tratavam com crueldade e o sofrimento dos israelitas aumentava cada vez mais. Era um período de grande dor e desespero, onde o povo clamava a Deus por libertação. Em meio a essa situação, Deus não ficou indiferente. Ele havia feito uma promessa aos patriarcas, a Abraão, Isaac e Jacó, de que formaria uma grande nação a partir de seus descendentes e os levaria a uma terra prometida. E agora, no tempo certo, Deus ouviu o clamor dos israelitas e lembrou-se de sua aliança. O povo precisava ser libertado não apenas da escravidão física, mas também para que pudesse viver livremente em comunhão com Deus e seguir seus mandamentos. Em meio ao sofrimento dos israelitas no Egito, Deus preparava alguém para ser um instrumento de libertação do seu povo. Esse alguém era Moisés. Nascido entre os israelitas, Moisés escapou da morte como bebê, sendo adotado pela filha do faraó e criado no palácio. No entanto, mesmo vivendo como um príncipe no Egito, Moisés sempre soube que fazia parte do povo oprimido. Após matar o egípcio que maltratava o israelita, Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde passou muitos anos vivendo como pastor. Foi ali, em meio ao silêncio do deserto, que Moisés teve um encontro transformador com Deus. Certa vez, enquanto cuidava das ovelhas, ele viu uma sarça ardente, um arbusto em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, Moisés ouviu a voz de Deus e o chamou pelo nome. Deus revelou a Moisés que havia ouvido o clamor do seu povo e que ele seria o escolhido para liderar a libertação dos israelitas. Apesar de sua hesitação e insegurança, Moisés recebeu uma missão clara: voltar ao Egito e confrontar o faraó, exigindo a liberdade do povo de Israel. Deus lhe garantiu que estaria com ele em cada passo desse caminho. A sarça ardente simbolizava a presença viva e poderosa de Deus, e o chamado de Moisés marcava o início de uma nova etapa na história do Êxodo. Ele seria o porta-voz de Deus diante do faraó e o guia que conduziria os israelitas para fora da escravidão, rumo à terra prometida. A missão divina de libertação havia começado, e Moisés seria o grande protagonista dessa jornada. Mesmo após o chamado de Moisés, o faraó do Egito se recusou a libertar o povo de Israel. Sua teimosia desencadeou uma série de acontecimentos dramáticos. As 10 pragas. Enviadas por Deus como sinais de poder e julgamento, essas pragas atingiram o coração da cultura e da vida egípcia, cada uma mais intensa que a anterior. A primeira praga transformou as águas do rio Nilo em sangue, fazendo com que peixes morressem e o povo sofresse sede. Depois, uma invasão de rãs cobriu o Egito, seguida por piolhos que infestavam pessoas e animais. Em seguida, enxames de moscas perturbadoras tomaram conta do país. A quinta praga trouxe uma doença que matou os rebanhos dos egípcios, enquanto os israelitas foram poupados. Na sexta praga, úlceras dolorosas surgiram na pele dos egípcios e seus animais. Mas apesar de todo esse sofrimento, o faraó ainda não cedia. A sétima praga trouxe uma tempestade de granizo devastadora, que destruiu as plantações e o gado ao livre. Logo depois, enxames de gafanhotos vieram e consumiram vidas em vegetação. A nona praga mergulhou o Egito em escuridão total por 3 dias. A cada praga, o coração do faraó se endurecia mais, mesmo com as evidências do poder de Deus. Por fim, veio a 10ª e mais devastadora praga, a morte dos primogênitos. Nessa última praga, os filhos mais velhos de todas as famílias egípcias morreram, inclusive o filho do faraó, enquanto as casas dos israelitas foram poupadas, pois eles haviam seguido a instrução de Deus de marcar suas portas com o sangue de um cordeiro. Somente após essa tragédia, o faraó permitiu que os israelitas partissem. As pragas não eram apenas castigos, mas também sinais do poder de Deus e da justiça divina.
após as devastadoras pragas, Deus instruiu o povo de Israel a se preparar para a sua libertação definitiva. Foi então que ele instituiu a primeira Páscoa, um momento de grande significado e importância. A Páscoa marcaria a noite em que o anjo da morte passaria pelo Egito, e o sangue do cordeiro sacrificado seria o sinal da proteção divina. Deus ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse com o sangue as portas de suas casas. Esse sangue servia como um sinal para que o anjo da morte passasse por aquelas casas, poupando os primogênitos de Israel. Além disso, o cordeiro seria consumido em uma refeição especial, acompanhado de ervas amargas e pães sem fermento, simbolizando a urgência da saída do Egito. Esse ato não era apenas uma proteção física, mas também um gesto profundo de fé e obediência. O sangue do cordeiro não só salvava os israelitas da morte, mas também selava a promessa de libertação e vida nova, marcando o início da jornada para a terra prometida. Desde então, a Páscoa se tornou uma celebração central na vida do povo de Deus, lembrando para sempre o poder salvador de Deus e sua fidelidade ao cumprir suas promessas. Com a Páscoa celebrada e a última praga devastando os primogênitos do Egito, Faraó finalmente cedeu, permitindo que o povo de Israel deixasse a terra da escravidão. A libertação que Deus havia prometido agora se concretizava. Liderados por Moisés, os israelitas partiram em direção à terra prometida, carregando consigo a esperança de uma vida nova e livre. No entanto, a jornada não seria fácil. Logo, Faraó mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir o povo de Israel, encurralando-os diante do Mar Vermelho. Foi então que Deus mais uma vez demonstrou seu poder. Ele ordenou a Moisés que erguesse sua vara sobre o mar, e as águas se abriram, formando um caminho seco para que os israelitas pudessem atravessar em segurança. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas se fecharam sobre eles, destruindo seus perseguidores. Esse evento marcou a vitória definitiva de Deus sobre os opressores de Israel e a confirmação de que ele estava ao lado do seu povo. A travessia do Mar Vermelho se tornou um dos maiores símbolos da libertação divina e um marco na história de Israel, que agora caminhava livremente com uma promessa de Deus. Após a libertação do Egito e a travessia milagrosa do Mar Vermelho, o povo de Israel iniciou sua jornada pelo deserto. No entanto, essa caminhada não seria fácil. O deserto, com sua aridez e solidão, trouxe muitas dificuldades. Os israelitas logo enfrentaram a fome e a sede, sentindo falta da comida e da água que tinham no Egito. A ansiedade e a murmuração começaram a crescer entre eles. Diante da situação, Deus não abandonou seu povo. Ele ouviu suas queixas e, em sua infinita bondade, começou a realizar milagres. Todas as manhãs, Deus enviava o maná, um alimento que caía do céu, permitindo que os israelitas se alimentassem e se sustentassem. Era um milagre diário que lhes lembrava da providência divina. Além disso, em um momento de grande necessidade, quando a sede se tornava insuportável, Deus também fez jorrar a água da rocha, garantindo que seu povo não sofresse com a falta desse bem essencial. Esses milagres não apenas saciaram a fome e a sede, mas também reafirmaram a confiança dos israelitas em Deus. A caminhada pelo deserto, com suas dificuldades, se transformou numa escola de fé, onde o povo aprendeu a depender totalmente de Deus e a confiar em sua promessa de um futuro melhor. Após a experiência de fé no deserto, o povo de Israel chegou ao Monte Sinai, um lugar sagrado, onde Deus iria fazer uma nova aliança com seu povo. Moisés, como líder e mediador, subiu a montanha e, em um encontro extraordinário com Deus, recebeu os 10 mandamentos. Esses mandamentos não eram apenas regras, mas princípios fundamentais que guiariam a vida do povo de Israel e sua relação com Deus e com os outros. Ao entregar as leis, Deus renovou a aliança com Israel, reafirmando seu compromisso com o povo escolhido. Ele desejava que os israelitas vivessem de acordo com esses preceitos, pois as leis morais e civis eram essenciais para a convivência harmoniosa e justa entre eles. Os 10 mandamentos serviam como alicerces para a sociedade israelita, promovendo valores como respeito, honestidade e solidariedade. A importância dessas leis era clara. Elas não apenas orientavam a vida individual de cada israelita, mas também moldavam a identidade do povo como nação. Assim, a aliança do Monte Sinai se tornava um marco fundamental na história da salvação, lembrando aos israelitas que viver em conformidade com a vontade de Deus é o caminho para a verdadeira liberdade e realização. Após receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, o povo de
mesmo tendo experimentado a presença de Deus, começou a se desviar de sua fé. A ausência de Moisés, que estava na montanha, gerou insegurança e dúvida entre os israelitas. Em um ato de infidelidade, eles construíram um bezerro de ouro, um ídolo que representava a adoração aos deuses do Egito. Com isso, quebraram a aliança que haviam feito com Deus, desobedecendo as leis que ele havia listado. Quando Moisés desceu da montanha e viu o que o povo havia feito, ficou indignado. A visão do bezerro de ouro e do povo adorando o ídolo o fez compreender a gravidade da situação. Ele quebrou as tábuas da lei, simbolizando a ruptura da aliança. No entanto, em meio a essa infidelidade, a intercessão de Moisés teve um papel crucial. Ele clamou a Deus em favor do povo, pedindo misericórdia e perdão por seus pecados. Deus, em sua infinita compaixão, ouviu a súplica de Moisés. Embora a desobediência tivesse consequências, Deus decidiu não destruir completamente o povo, mostrando que sua misericórdia é maior do que o nosso pecado. Após a intercessão de Moisés e a renovação da aliança, Deus decidiu habitar entre seu povo de uma forma especial. Para isso, ele deu instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, um espaço sagrado onde sua presença poderia ser experimentada. Essas instruções eram muito específicas e abrangiam desde os materiais a serem usados até as dimensões e os móveis que deveriam estar presentes. O tabernáculo era composto por uma tenda, cercada por uma cortina, e tinha vários elementos, como o altar dos holocaustos, a mesa dos pães da proposição e o candelabro. No interior do tabernáculo havia o Santo dos Santos, onde se encontrava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei. Esse lugar era considerado mais sagrado e representava a presença de Deus no meio do povo. A construção do tabernáculo não era apenas uma tarefa física, mas um ato de adoração e obediência. Ele simbolizava a relação íntima entre Deus e os israelitas. Ao ter um local específico para se reunir e oferecer sacrifícios, o povo poderia experimentar a presença de Deus de maneira tangível, lembrando-se constantemente de que Ele estava com eles durante toda a jornada. Assim, o tabernáculo tornou-se um ponto central na vida espiritual dos israelitas, reforçando a ideia de que Deus deseja habitar entre nós. Com a instalação do tabernáculo, a presença de Deus entre os israelitas torna-se visível e palpável. A nuvem que cobria a tenda durante o dia e o fogo que a iluminava à noite eram sinais claros da companhia divina. Isso não só trouxe conforto ao povo, mas também os lembrou de sua missão e do chamado que tinha como nação escolhida. A restauração da aliança é um tema central neste final do livro do Êxodo. Deus reafirma seu compromisso com os israelitas, chamando-os a viver de acordo com suas leis e mandamentos. O tabernáculo representa essa nova fase, onde o povo não apenas observa a lei, mas experimenta a presença de Deus em suas vidas diárias. O livro do Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como a Lei de Moisés e considerados a base da fé e das tradições do povo de Deus. O Levítico segue a história do Êxodo, onde Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. No Êxodo vemos como Deus chamou Israel para ser seu povo, mas é no Levítico que ele ensina como esse povo deve viver e adorá-lo, de forma que respeite a santidade de sua presença. No Levítico, Deus dá a Moisés um conjunto de leis e orientações detalhadas que orientam o povo para viver em pureza e santidade, em uma relação de obediência e respeito ao Senhor. No coração do livro do Levítico está uma chamada essencial, o convite de Deus para que o seu povo seja santo. As leis dadas no Levítico não são apenas regras rígidas, mas orientações para que Israel pudesse viver em uma relação profunda com Deus e em harmonia com o próximo. Essas leis cobriam todos os aspectos da vida, desde o modo de adoração até a forma de tratar o outro, e tinham um propósito: formar um povo santo, separado para o Senhor. A frase central do Levítico resume bem essa missão: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Por meio dessas palavras, Deus mostra que a santidade é um reflexo de sua própria natureza. Ser santo significa viver de modo a respeitar e refletir essa presença de Deus em cada ato, pensamento e decisão. Seguindo o chamado à santidade, o livro do Levítico apresenta diferentes tipos de ofertas e sacrifícios que tinham um papel essencial na vida espiritual do povo de Israel. Cada sacrifício possuía um significado especial, oferecendo maneiras diversas de expressar devoção, gratidão, arrependimento e o desejo de reconciliação com Deus. O holocausto era a oferta em que o animal era totalmente
as ofertas pelo pecado e pela culpa, que tinham um significado específico de purificação e arrependimento. A oferta pelo pecado era oferecida para expiar faltas cometidas de forma involuntária, enquanto a oferta pela culpa incluía uma reparação pelos erros cometidos. Ambas eram importantes para restaurar a pureza e a santidade do povo diante de Deus, permitindo que a comunhão fosse restabelecida. Esses sacrifícios, portanto, não eram rituais vazios. Cada um deles ajudava o povo a se aproximar de Deus com um coração sincero, reconhecendo suas falhas, sua gratidão e seu desejo de viver em harmonia com o Senhor e com os outros. Através deles, Israel era constantemente recordado da necessidade de purificação e de uma vida guiada pela presença de Deus. A sequência das instruções de sacrifícios e ofertas nos leva a uma figura central no serviço a Deus e na vida do povo: o sacerdote. No livro do Levítico, vemos a instituição do sacerdócio, com a ordenação de Arão e seus filhos para servir como sacerdotes de Israel. Eles foram consagrados com a missão de intermediar a relação entre Deus e o povo, representando a santidade que Deus exigia. O papel dos sacerdotes era essencial. Eles ofereciam sacrifícios, purificavam o povo de suas faltas e transmitiam a bênção divina. Eram também responsáveis por ensinar as leis e por guiar o povo nos caminhos de santidade, sendo um exemplo de pureza e dedicação a Deus. O sacerdócio, portanto, não era apenas um cargo, mas uma vocação sagrada, marcada pelo compromisso com a vida espiritual da nação. A ordenação de Arão e seus filhos simbolizava a dedicação completa ao serviço do Senhor e a necessidade de manter o culto e os rituais de forma fiel, conforme Deus havia instruído. Os sacerdotes representavam a presença de Deus no meio do povo, e seu trabalho era crucial para que a comunhão com Deus fosse mantida, para que o povo permanecesse purificado e santo diante do Senhor. Além do papel dos sacerdotes, o livro do Levítico dedica muitos capítulos às leis sobre pureza e impureza, que são fundamentais para a vida espiritual e comunitária do povo de Israel. Essas leis de pureza, tanto ritual quanto moral, foram estabelecidas para manter o povo separado das práticas pagãs que existiam ao redor deles, reforçando seu compromisso com Deus e com a santidade. As leis de pureza cobrem diversas áreas da vida. Elas incluem instruções sobre alimentos considerados impuros, como certos animais que não podiam ser consumidos, e orientações detalhadas sobre como lidar com doenças e condições físicas, como a lepra. Também trata da purificação após o contato com algo impuro, seja uma situação, pessoa ou objeto. Esse ciclo de pureza ajudava o povo a entender que toda a vida deveria estar em harmonia com a vontade de Deus. Essas leis não eram apenas restrições, mas ensinamentos profundos sobre o que significava estar espiritualmente preparado para a presença divina. Ao cumprir essas instruções, o povo de Israel não apenas evitava práticas que Deus considerava erradas, mas também mantinha viva a lembrança de que Ele era santo, e por isso, eles também eram chamados a ser santos em todas as áreas de suas vidas. No coração das instruções de pureza e santidade, encontramos o dia da expiação, chamado de Yom Kippur, uma cerimônia anual que buscava a purificação de todo o povo de Israel e do próprio tabernáculo. Esse dia especial era o único do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo, onde a presença de Deus era especialmente manifesta. Durante o ritual, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios tanto por seus próprios pecados quanto pelos pecados de todo o povo. Parte essencial desse ato era o sacrifício de um animal cuja vida simbolizava a purificação dos pecados. Outro elemento era o bode emissário, um animal sobre o qual eram colocadas as faltas de Israel e que era então enviado ao deserto, simbolizando o afastamento de seus pecados. O dia da expiação representava um ponto mais alto do perdão e da misericórdia de Deus, renovando o compromisso entre Ele e seu povo. Este ato anual lembrava Israel que, embora fossem chamados a uma vida de santidade, Deus sabia de suas fraquezas e oferecia um caminho para o perdão e a reconciliação. Após a purificação e a reconciliação no dia da expiação, Deus apresenta ao seu povo as leis de conduta moral, que são essenciais para a vida em comunidade. Essas instruções vão além das regras. Elas são um convite à construção de uma sociedade justa e harmoniosa, refletindo a santidade de Deus em cada aspecto da vida cotidiana. As leis abordam temas como justiça, honestidade e respeito mútuo. Cada pessoa em Israel é chamada a tratar seu próximo com dignidade e compaixão.
garantindo que ninguém seja oprimido ou explorado. As instruções incluem práticas de justiça nos tribunais, onde o tratamento igualitário e a verdade são fundamentais. Além disso, ensinam sobre a importância de cuidar dos mais necessitados, como os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, assegurando que a solidariedade seja uma característica marcante da comunidade. No âmbito familiar, as leis enfatizam o respeito entre os membros da família, promovendo relacionamentos saudáveis e amorosos. Ao seguir essas orientações, Israel não apenas cumpre as expectativas de Deus, mas também se torna um exemplo de moralidade e ética para as nações ao redor. Assim, a vida moral não é apenas um conjunto de regras, mas uma forma de testemunhar a presença de Deus em meio ao seu povo, mostrando que, ao viver em amor e justiça, todos podem experimentar a verdadeira paz e harmonia. Após estabelecer as leis de conduta moral, Deus também institui as festas sagradas, que são momentos especiais de celebração e renovação da fé para o povo de Israel. Essas festividades, como a Páscoa, o Pentecostes e os Tabernáculos, não são apenas datas no calendário. Elas são ocasiões significativas e relembram a história e o amor de Deus por seu povo. A Páscoa, por exemplo, celebra a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Ao recordar essa passagem, o povo reafirma sua identidade e a confiança em um Deus que salva e protege. Durante a festa, as famílias se reúnem para compartilhar a refeição pascal, simbolizando a unidade e a esperança de um futuro melhor sob a orientação divina. O Pentecostes, também conhecido como a Festa das Semanas, ocorre 50 dias após a Páscoa e marca a colheita. Essa festa é uma oportunidade para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e renovar a disposição de viver segundo suas leis. Assim, o povo reconhece que todas as dádivas vêm do Senhor e, em gratidão, se compromete a seguir seus ensinamentos. Já os tabernáculos representam um tempo de reflexão sobre a jornada do povo no deserto. Durante essa festa, os israelitas habitam em tendas, lembrando a fragilidade da vida e a dependência de Deus. É um momento de alegria e de celebração da colheita, onde todos se unem para louvar a providência divina. Após compreender a importância das festas sagradas, é essencial também refletir sobre as promessas e advertências que Deus apresenta ao seu povo. As bênçãos prometidas pela obediência são profundas e enriquecedoras. Quando os israelitas seguem as leis e preceitos estabelecidos, eles experimentam a proteção, a prosperidade e a paz. Deus promete que sua presença estará com eles, abençoando suas colheitas, suas famílias e suas comunidades. Essa relação de fidelidade traz uma vida de abundância e alegria. Por outro lado, as consequências da desobediência são severas. Deus adverte que, se o povo se desviar de seus mandamentos, ele enfrentará dificuldades, calamidades e, eventualmente, o exílio. Essas advertências não são apenas ameaças, elas refletem a realidade de que a desobediência afasta o povo da proteção e da bênção divina. A infidelidade à aliança pode levar a consequências dolorosas, que não apenas afetam o indivíduo, mas toda a comunidade. A importância das alianças é central na relação entre Deus e Israel. A aliança representa um compromisso mútuo, onde Deus se compromete a ser o Deus do seu povo, enquanto o povo se compromete a segui-lo e adorá-lo. Essa fidelidade é vital, é o fundamento da vida espiritual de Israel. O povo é chamado a recordar a história de suas alianças e a viver de acordo com o que foi prometido, para que possam usufruir de todas as bênçãos que Deus deseja conceder. Assim, as promessas e advertências que permeiam o livro Levítico são um convite à reflexão sobre a importância da obediência e do compromisso. Elas nos lembram que a fidelidade a Deus não é apenas uma obrigação, mas uma fonte de vida, alegria e esperança. O livro dos Números é o quarto livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele continua a jornada do povo de Israel logo após o que lemos no Êxodo e no Levítico, quando Deus libertou seu povo da escravidão no Egito e o chamou para ser sua nação escolhida, guiando pelo deserto e ensinando como viver em santidade. Agora, no livro dos Números, vemos a peregrinação de Israel durante os anos no deserto, uma fase cheia de desafios, provações e aprendizados importantes. O propósito deste livro é mostrar essa caminhada de Israel rumo à terra prometida e tudo o que eles enfrentaram nesse tempo. A jornada não foi fácil. Eles tiveram que lidar com dificuldades e testaram sua fé e obediência a Deus. Em muitos momentos, o povo mostrou fraqueza, medo e até dúvidas sobre as promessas divinas. Mas Deus se manteve fiel, guiando e corrigindo
que ele lhes havia prometido. No início do livro dos Números, vemos que Deus orienta Moisés a realizar o censo do povo de Israel. Esse censo, que dá nome ao livro, não é apenas uma contagem de pessoas, mas uma organização detalhada das tribos de Israel e uma preparação para o que está por vir, a entrada na terra prometida e a necessidade de um exército bem estruturado. Cada tribo é contada e organizada com um propósito claro, formando um povo unido e pronto para a missão à sua frente. Esse ato de montar e organizar as tribos reforça a identidade do povo de Israel como uma nação consagrada a Deus. Não são apenas um grupo de indivíduos vagando pelo deserto, são um povo escolhido, chamado a seguir as orientações de Deus em todos os aspectos da vida, desde a maneira de viver até a forma de se organizar e de aprender. O censo é uma lembrança de que cada membro tem seu valor e lugar no plano de Deus, e de que a caminhada rumo à terra prometida é uma missão coletiva, na qual todos são chamados a participar. Esse momento de preparação não só fortalece a identidade e a unidade do povo, mas também nos lembra da responsabilidade que tem como nação eleita. Viver em santidade, confiar na liderança divina e estar prontos para enfrentar qualquer desafio. À medida que o povo de Israel segue sua jornada pelo deserto, Deus estabelece instruções claras para a organização do acampamento. Cada tribo possui um lugar específico ao redor do tabernáculo, a tenda sagrada onde Deus manifesta sua presença e onde o povo o adora. Essa disposição não é aleatória. Ela representa a centralidade de Deus na vida do povo, simbolizando que todas as tribos, com suas particularidades e dons, giram em torno de um único centro, o Senhor. O tabernáculo, colocado bem no meio do acampamento, lembra constantemente o povo de que Deus caminha com eles. É um lugar de culto e reverência, onde são oferecidos sacrifícios e louvores, e onde se recordam das promessas e da santidade que Deus lhes pede. Dessa forma, a organização das tribos em torno do tabernáculo reflete a unidade do povo e o compromisso de cada um em viver de acordo com a lei de Deus, reconhecendo que sua presença e orientação são essenciais para a caminhada rumo à terra prometida. No centro da organização do acampamento de Israel, os levitas e os sacerdotes possuem um papel fundamental. Eles foram escolhidos especialmente para cuidar do tabernáculo e para conduzir a adoração ao Senhor. Os levitas são responsáveis por transportar e proteger o tabernáculo, garantindo que tudo esteja em perfeita ordem para o culto. Já os sacerdotes, que vêm da linhagem de Arão, têm a missão sagrada de oferecer os sacrifícios e de interceder pelo povo diante de Deus, fazendo a ligação entre o povo e o Senhor. Para desempenhar esse papel, os levitas e os sacerdotes precisam estar sempre em estado de pureza, respeitando cuidadosamente as leis que Deus deu a Israel. A pureza não é apenas uma questão externa, mas um símbolo da santidade necessária para se aproximar de Deus, que é totalmente santo. Por meio dessas leis e da consagração dos levitas, o povo de Israel é lembrado constantemente da importância de viver de maneira íntegra, preservando sua aliança com Deus. Essa estrutura sagrada fortalece a identidade do povo e reforça a proximidade de Deus em seu meio. Assim, os levitas e sacerdotes não apenas garantem que a adoração seja realizada de forma correta, mas também inspiram todo o povo a viver com fidelidade e pureza diante do Senhor, sempre conscientes de que a presença de Deus está no centro de sua vida e caminhada. No decorrer da jornada no deserto, o povo de Israel passou por diversos momentos de descontentamento e rebeldia contra Deus e Moisés. Viram que é bem completo, né?
Oi? Tô filmando todo mundo. Dá tchau, dá tchau. Tô filmando. Fala alguma coisa aí, pastor. Deus abençoe cada dia dele e tudo mais. Amém. Agora acabou.